Aleluia. Sem mais delongas, coloca para a gente aí, já está lá? Olha o que o bom mestre diz através do Paulo, através de nosso irmão Paulo, em Efésios 6, capítulo 18. Ele diz o quê? Vamos lá comigo, igreja? Me ajuda a pregar, que a minha garganta está hoje meio ruim. Vamos lá? 1, 2, 3. Orem em todas as ocasiões, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem em oração por todos os santos. Prossiga, por gentileza. Orem também por mim, para que eu falar me seja dado a mensagem, a fim de destemidamente tornar conhecida o mistério do Evangelho. 20. Aleluia. Volta no versículo 13 lá, por gentileza, só para vocês entenderem. Aleluia. Versículo 13. O que diz lá? Prossiga. Além disso, pagar. Aleluia. Só até aí tá bom por enquanto. Mais atrás, Paulo ele vai dizer que a minha luta e a sua luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas sim contra a potestade, principado, forças malignas no mundo celestial. Se Paulo está dizendo que a minha luta e a sua luta não é contra a carne, é com as forças do mal, eu quero te dizer nessa noite que não há outra luta que não seja vencido com a batalha da oração. A Bíblia vai dizer que a casa, o reino dos céus, o reino de Deus é tomada à força. Mas essa força que eu quero te dizer nessa noite, não é com a força do meu braço, não é com a força do teu braço, mas é com essa força que Paulo está dizendo. A minha batalha, a sua batalha não é vencida na força do braço. As minhas lutas e as suas lutas não é vencida pela força do meu falar, do meu braço, do meu gesticular. Mas a minha força e a tua força é vencida por aquele que enviou o seu Filho amado, Jesus Cristo. Ali quando Paulo ele disse que a minha luta e a tua luta não é vence gritando, mas ele diz que a nossa batalha, coloca aí para nós, irmão, o título dessa mensagem, porque não há outra batalha a ser vencida a não ser pela oração. Porque não adianta eu vir aqui orar, eu vim falar para você que a sua luta vai ser vencida com a força do teu braço, eu estarei mentindo. Mas Paulo, ele nos alerta a batalhar com as forças espirituais. Se a nossa luta é contra o diabo, as suas forças que você não vê, como é que você vai lutar com aquilo que você não vê? Mas eu tenho certeza que quando você começa a orar, o diabo, ele cai por terra. Ainda que você não veja que a tua oração está chegando, mas Deus sabe do teu coração. Deus sabe daquilo que você precisa.
Uma coisa que me chama a atenção no versículo 18 em diante, coloca para a gente, por favor, de novo. É que Paulo não fala de qualquer oração. Coloca para nós de novo, Efésios 6:18. É que Paulo não fala que não é com qualquer oração que você vai vencer suas batalhas. Não é com a oração do miojo que você vai vencer suas batalhas. Mas é a oração com o coração aberto. O que eu falei para você no começo? Se desarmar das suas armaduras, para que as armaduras do Senhor vista caibam em você. Porque se eu colocar a armadura do Senhor sobre a minha armadura, nada vai acontecer. O diabo vai olhar para você e vai continuar fazendo as mesmas coisas. Mas quando Paulo fala das armaduras, vestir as armaduras de Deus, ele está dizendo, confiar naquele que enviou seu Filho amado para entrar em batalha por ti. Porque se eu colocar a minha armadura, a armadura de Deus sobre a minha armadura, sabe o que vai acontecer? Nada. Porque num determinado momento a sua armadura vai atrapalhar o mover de Deus. Muitas pessoas, eles vêm, ouvem a palavra de Deus, mas saem lá na igreja, fora da igreja murmurando, falam, o irmão recebeu a bênção, mas eu não recebi. Então você não está vestindo a armadura de Deus, você está com a sua armadura. Sabe que o que é desistir das suas armaduras? É confiar na palavra de Deus, deixar os seus medos de lado, deixar as incertezas de lado, e ter a certeza que Deus está no negócio, Deus está na tua vida, Deus está na tua família, para fazer grandes obras. Quando Paulo está falando de armadura, não é a roupa vestindo, mas é vestido da palavra, da presença de Deus, confiando que Ele vai fazer. Porque não adianta você vir aqui, pastor, ora por mim, ora pela minha família, e você sair lá fora, mas será que Deus vai acontecer? Será que vai acontecer? Não vai acontecer. Como foi ministrado de manhã, Deus ouve a oração daqueles que confiam nele. Se você confia em Deus, pode ter certeza, vai acontecer. A sua casa vai ser liberta, você vai ser curado, a sua família vai ser sarada. Sabe o que acontece mais adiante? Quando Paulo fala assim, orem no quê? No Espírito, em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração para todos os santos. Parte A, orem no Espírito. Não é só orar em línguas, mas é orar no Espírito, deixar o Espírito Santo te dirigir. Ali não está falando de qualquer espírito, não o meu espírito está dentro de mim, a minha alma, mas o Espírito Santo. Ali Paulo, ele já sabia do poder do Espírito Santo, a direção, porque já havia o tempo de Pentecostes chegado. Porque não adianta eu orar e não confiar no Espírito Santo, na trindade do Senhor, da terceira pessoa. Porque o Espírito Santo aqui nos direciona. Porque não adianta, que eu falei, na força do meu braço, eu falar, eu vou fazer, se não for a direção do Espírito Santo, não vai acontecer. Você vai morrer de orar, você vai se cansar, vai ser enfadonho, e não vai acontecer. Porque quando nós deixamos o Espírito Santo dirigir, vai dar certo sem dúvida. Porque é o Espírito Santo que nos alinha diante do trono de Deus. É o Espírito Santo que nos direciona o que caminho seguir. Porque se for com a força do teu braço, não vai acontecer nada. Mas se você é direcionado pelo Espírito Santo, eu costumo dizer, até aquilo que ia dar errado vai dar certo. Porque o Espírito Santo, ele vai te guiar. Quando Paulo fala orar no Espírito, é orar no Espírito Santo. Dizer, Espírito Santo, está certo isso? Espírito Santo, está certo aquilo? O Espírito Santo, ela alinha, é o que nos alinha a vontade de Deus. Aliás, a nossa vontade, a vontade de Deus. Não a vontade de Deus, a minha vontade. Muitas das vezes nós oramos sem sabedoria, esquecemos de pedir direção para o Espírito Santo, mas Ele está ali do lado.
Ele vai falar: filho, não é assim, filha, não é assim, mas é assim, Espírito Santo. Ele vai direcionando. A vontade de Deus, que é perfeita e agradável, vai se alinhar através do Espírito Santo. Qual é o filho pedindo um pão, o pai vai dar uma pedra? Lógico que não, né? Mas o Espírito Santo, muitas das vezes, quando nós pedimos algo que não é da vontade de Deus, ele vai dizer: filho, não é assim. Como é que você quer ser curado, se você não está alinhado com a vontade de Deus? Quando Paulo, ele diz assim, orar no Espírito, não é falar em línguas. Tudo bem que é maravilhoso, quando você fala em língua, você edifica a ti mesmo. Mas quando você fala direto com o Espírito Santo, é como você estivesse falando diretamente com Deus. Levanta a tua mão que eu quero liberar uma palavra. Que o Espírito Santo que está neste lugar vai te direcionar. Se estava dando errado na tua vida, vai passar a dar certo. Porque hoje você recebe a presença do Espírito Santo. Glória a Deus. Ali Paulo, ele fala assim: orai no Espírito em todas as ocasiões. Não é só vir na igreja orar, não é só segunda na casa, a segunda de oração. Não espere isso. Como foi falado, o irmão contou o testemunho aqui, que ele foi curado do pulmão, lavando louça lá. O irmão até pediu a moça aqui em casamento, de manhã. Mas uma coisa que ele falou, que me chamou a atenção, que ele estava lavando louça. Quando você estiver dirigindo ali, não precisa parar, erguer as mãos para orar, não, em pensamento, em espírito, diretamente com o Espírito Santo. Fala: Espírito Santo, é esse caminho que eu tenho que seguir? É esse caminho? Certa vez eu estava indo para Santa Catarina, como de costume. Antes de eu pegar o carro, eu oro: Espírito Santo me direciona, Espírito Santo me direciona. Chegando para frente de Curitiba, na Regis, um caminhão desgovernado me empurra. O caminhão sai da sua direita, que é o caminhão para andar para a direita, ele sai para a esquerda. Eu só falei: Espírito Santo. A minha esposa ali, quando eu falei Espírito Santo, o carro se iluminou, que eu não enxerguei nada. Mas quando eu declarei Espírito Santo, quando eu dei por mim, eu estava no acostamento. Eu estava no acostamento, sem saber, lógico que sabendo, né? Mas como é que eu estava na frente do caminhão, a ponto de passar por cima de mim? Quando eu gritei Espírito Santo, é o que estava ali do meu lado, ele direcionou, me deu ali o livramento. Quando você sai da tua casa, fala: Espírito Santo, vai comigo, Espírito Santo, vai comigo. Ele vai adiante, ajudando nos livramentos. Quando Paulo, ele declara ali, orando no Espírito em todas as ocasiões, é lá na tua casa, é lá no teu trabalho. Quando se levanta alguém lá no teu trabalho, você não precisa bater de frente, porque o Paulo lá atrás falou que a sua luta não é contra a carne. A sua luta é contra o seu chefe que se levanta, não. É o que está no teu chefe, é o que está no teu filho, no teu marido. Continue orando no Espírito, que ele vai direcionar. Não vai chegar lá dar tapa no seu filho, mas fala: Espírito Santo, me ajuda, Espírito Santo, como cuidar do meu marido, cuidar da minha casa, cuidar dos meus filhos. Porque não é no grito, não é no estabefiar o filho que ele vai ser educado, mas é através da presença de Deus que há na tua vida, na presença do Espírito Santo que vai contigo, que vai dizer. Até falei com a minha esposa ontem quase que eu ia me envolver numa briga, mas o Espírito Santo falou: calma, meu filho, calma que eu estou no controle. Uma criança de 4 anos soltando pipa na rua, o pai, sem discernimento nenhum, pegou a criança e espancou até tirar sangue, gente. Eu orei ali e falei: Senhor, eu quase fui lá. Minha esposa falou assim: não se envolvesse aí, mas eu falei: Espírito Santo, vai lá agora, Espírito Santo, segura a mão daquele homem, Espírito Santo. Espírito Santo, faça com que ele tenha o discernimento, ele tenha a sabedoria, que não é assim. Imediatamente aquele homem bateu a porta do carro e foi-se embora. É assim que o Espírito Santo age, quando você deixa ele agir. É assim que o Espírito Santo faz na minha vida, na tua vida, direcionando.
Se você precisa de uma porta aberta, o Espírito Santo vai direcionar no lugar certo que você vai levar o seu currículo. Se você vai fazer uma faculdade, o Espírito Santo vai direcionar você qual você fazer, qual área você fazer. Se você tem alguém enfermo na tua casa, o Espírito Santo vai estar estratégia para você orar da forma certa que você precisa receber a tua cura. É isso que Paulo está dizendo. Em todos os momentos orai no Espírito, não importa onde você esteja, mas ore. Nós estamos vivendo um tempo de oração, aproveita isso. Hoje o Bispo Paulo, nós estaremos às 22h30 orando. Adiciona lá, Bispo Paulo, oficial, né? Está como pastor, né? Pastor Paulo oficial, acompanhe essa oração. Ainda que você não saiba orar, porque nós não sabemos como pedir a Deus, acompanhe a oração, você vai ver a presença de Deus na vida desse homem, e aonde você estiver, Deus vai te alcançar através do Espírito Santo. Prosseguindo aqui, que Paulo diz aqui: orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Será que oração e súplica é a mesma coisa? Aparentemente parece, né? Mas oração, muitas das vezes eu só faço a oração pedindo, eu só faço a oração na hora que eu estou querendo algo. Mas a súplica é diretamente com Deus. Não que não seja a oração, mas a gente faz súplica quando nós estamos no momento mais dificuldade, no momento que a gente vai ver que não tem mais jeito, a gente suplica: Senhor, tem misericórdia. Aparentemente a oração e súplica, oração você pode fazer uma oração, bispo, ou fazer uma oração pelo bispo, para que seja aberta a porta. Mas a súplica é quando ele está enfermo, que não tem, o médico disse que não tem mais jeito, aonde nós suplicamos e Deus age na vida. Aparentemente é tudo igual, oração e súplica. Não, Deus vai suplicar, é implorar. Quem gostaria de implorar a Deus para que Deus derrame sobre a tua vida a cura? Pode erguer a mão, não tenha medo, no meio da tua casa. Então esse é o mês propício para você orar, propício para você receber da parte do Senhor Jesus, da parte de Deus, na tua casa hoje à noite. Eu vejo assim que hoje foi até bom que não teve internet, porque muitas das vezes nós estamos ali, perdemos nosso tempo brigando com o irmão ali. O irmão falou mal, taca ali manda de volta uma mensagem para ele. Esquecemos do principal, que é evangelizar. Mais à frente você vai entender o que eu estou falando. Ali que Paulo fala, tendo isso em mente, tendo o que Paulo falou, quem que direciona você é o Espírito Santo. Tendo isso em mente, você não vai falar assim: não vai dar certo, eu mandei o currículo, não vai abrir a porta. Mas a partir do momento que você tem o entendimento que foi o Espírito Santo que direcionou você aí, Paulo vai dizer: estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Esse santo que, todos os santos que Paulo está dizendo, naquele monte de santo que muitos têm lá na casa, não. Nada contra o católico, nada contra, porque eu acredito num Deus único, que pode ouvir todas as orações. Eu acredito num Deus único que pode mudar cativeiro. Aqui quando Paulo está dizendo por todos os santos, não é aquele monte de santo que você vai gritar, não vai responder. Paulo está dizendo pelos santos, é por aquele que preserva a palavra do Senhor. Paulo está dizendo os santos, aquele que tem compromisso e reverência com a palavra do Senhor. Paulo está dizendo: orem por todos os santos, orem por todos aqueles que preservam a palavra de Jesus Cristo. Paulo está dizendo isso: orai por todos os santos, orar pelos bispos, orar pela igreja, por todos os santos que têm comunhão com a palavra, que têm comunhão com o Espírito Santo. É isso que Paulo está dizendo. Ele não está dizendo que nós somos santos, mas orai por todos aqueles que preservam a palavra do Senhor, que zelam pela palavra de Deus, porque nós estamos vivendo num mundo que os escândalos estão por vir. Não se assuste não, daqui para frente você vai ver pastor, vamos dizer pastor, é pastor que pregava, está no escândalo.
são pessoas que não são santas. Porque a palavra de Deus diz: aquele que é santo, santifique mais, aquele que é sujo, suje mais. Não se escandalize não se por vir por esses dias escândalos, mas prevaleça, permaneça na presença de Deus, deixando o Espírito Santo te guiar. Porque quando vier esses escândalos, você vai dizer assim: não, o Espírito Santo me alertou, o Espírito Santo me avisou que viria. E Paulo diz aqui, oração por todos os santos. É isso que eu acabei de dizer para você, aqueles que preservam a palavra de Deus. É você e eu, que estamos nessa noite preservando pela palavra de Deus. Aleluia. Mais à frente, versículo 19, por gentileza. Orem também por mim, para que ao falar me seja dado a mensagem, a fim de destemidamente tornar conhecido o mistério do Evangelho. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Orem também por mim, porque Paulo também, assim como eu e você, temos as nossas lutas, temos a nossa adversidade, as nossas dificuldades. Paulo também, ele pede a oração para ele, que estava também passando um momento de peleja, um momento de aflição, porque sabe onde Paulo estava? Ele diz assim: olha, para que ao falar me seja dada a mensagem, a fim de destemidamente tornar conhecido o mistério. Sabe qual é o mistério que Paulo está falando? Paulo ele está dizendo assim: eu preservo a palavra do Senhor, mas orem por mim, para que ao abrir da minha boca, o povo entenda o trabalhar do Espírito Santo, que Deus me envolva através da palavra dele, e pessoas sejam conhecidas. Esse mistério que Paulo está falando, está lá em Isaías, que quando falava que Jesus viria um que pisaria na cabeça da serpente. É esse mistério. Sabe o que quer dizer mistério? Coisa oculta, coisa escondida, que estava lá dentro do Evangelho, dentro de Isaías, quando Jesus chegou e disse: hoje se cumpriu a palavra do Senhor. E hoje se cumpre a palavra do Senhor nesta noite, na tua vida. Era esse mistério que Paulo estava dizendo, porque Paulo, como santo, ele temia pela palavra. Paulo, ele não queria ministrar a palavra de Deus de qualquer jeito, como muitos têm feito por aí afora, a fim de ganhar dinheiro, a fim de sucumbir a lã da ovelha. Mas Paulo, ele declara, ele nos ensina que nós temos que pedir a Deus, não só para mim, não pedir para o meu ego, mas pedir para que Deus nos encha, para que outras pessoas sejam alcançadas pelo ministério, pela palavra de Deus. Esse mistério que Paulo está falando, nada mais é que o mistério da salvação, o mistério de Jesus. Paulo está dizendo que Jesus está por vir, que Jesus está no nosso meio para fazer grandes obras. Esse é o mistério que Paulo está dizendo. O mistério da salvação, mistério da cura. Você não está entendendo, eu vou falar de novo. Mistério da salvação, mistério da cura, mistério da transformação. Esse é o mistério, que para muitos são mistério, mas para nós que somos de Cristo, não tem mistério nenhum, porque nós conhecemos que Ele salva, nós conhecemos que Ele liberta, nós conhecemos que Ele transforma. Como foi em Caná da Galileia, onde ele disse para sua mãe: mulher, que tem eu contigo, não é chegada a minha hora. Não que ele foi arrogante, mas ele sabia que o momento que chegasse a hora, ele ia manifestar o seu ministério e os seus mistérios. E nessa noite, esse mistério que Paulo está nos ensinando é um mistério que eu e você temos que revelar àqueles que estão nas trevas, como a nossa bispa ministrou hoje, que Deus ele traz nós das trevas para a luz, e essa luz é a luz da palavra, a luz que liberta, a luz, lâmpada para os meus pés, luz para os meus caminhos. Lâmpada significa lâmpada para os meus pés, é a sua limitação,
mas luz para o meu caminho é lá adiante que Deus vai te levar, luz para iluminar os teus caminhos, a palavra de Deus. Era disso que Paulo estava falando. Algo mais à frente que vai me chamar a atenção. Sabe o que acontece? Para frente, por gentileza. Olha que Paulo diz: pelo qual sou embaixador, preso em correntes. Orem para que eu anuncie o evangelho ousadamente, como devo fazer. Uma coisa que me chama a atenção, porque quem está em cativeiro, quem está em prisão, vai falar o quê? Senhor, me tira daqui, Senhor, eu quero sair daqui, Senhor. Quem está passando aflição, quer pedir: meu Deus, me tira dessa aflição. Isso aqui é para nós pastores. Presta atenção, pastores. Você que o casal lá atrás, a senhora de blusa amarela. O casal, se por gentileza pudesse vir aqui no altar. Vai glorificando o nome do Senhor. O Senhor me dizia nessa noite: andei kahai basori dehai. Segura aqui. Queria que um bispo acompanhasse aqui. Segura nas mãos delas. O Senhor me mostrava um cajado nas tuas mãos. Eu não sei que palavras que machucaram o teu coração. Eu não sei o que falaram para você, mas diz o Senhor: estarei eu restabelecendo, estarei eu direcionando, porque tenho eu grandes obras através da vida desse casal, diz o Senhor. Pessoas que estão cativas, através desse casal, Deus vai libertar. Porque Deus viu o teu coração quando você entrou neste lugar. Os seus pensamentos Deus sondou. E Deus diz: ainda vou neste ano mostrar aqueles que disseram: não dá chance, não dá oportunidade não. Mas Deus diz essa noite: sou eu para fazer, sou eu para colocar, sou eu para tirar. Pode chorar, minha filha. Diz o Senhor que esta noite o teu choro, para tu saber que é Deus que fala contigo, nem o teu marido sabe, que nesta madrugada o Senhor subvisitou a tua casa. Diz o Senhor, minha filha: por que falaram aquilo? Senhor, diz o Senhor: tu és a coluna da casa. Diz o Senhor: aonde os teus pés alcançar, aonde os seus pés alcançar, estarei eu contigo. Todos saberão que há um Deus na vida, saberão que há Deus nessa terra, saberão que há Deus através do Espírito Santo que há neste lugar. Diz o Senhor: enfermos serão curados. E vai começar dentro da casa, vai começar na família, naquela lá, Deus vai começar no meio, Deus vai começar no meio da família. Quantos dias, diz o Senhor, quantos dias? Pensa nela agora, pensa, pode pensar. Assim como os teus pensamentos chegam lá, diz o Senhor: cheguei eu para quebrar todas as armadilhas de Satanás, toda cilada de Satanás contra a tua casa. Digo eu nesta noite: estou quebrando os laços, estou quebrando os laços. Meu amado, olha aqui. É o tempo de você glorificar o Senhor. Ali quando você estava ali, quando eu orei para você, quando eu olhei para lá, Deus diz assim: ó, vou estar fazendo eu
aquilo que homem nenhum viu, aquilo que coração nenhum sentiu, nem a mente, rabadaia súbia, e no meio da tua casa você vai ver, no meio da tua casa Deus vai fazer. Bom? Amém? Aplaude o Senhor pela vida desse casal. Qual é o teu nome? Luiz. Deus é contigo, viu? O Espírito Santo, quando eu estava orando aqui, eu fui lá atrás, eu andei pela igreja, eu parei lá, eu falei, Espírito Santo, só testifica. Eu andei na igreja, fui lá, eu falei, Espírito Santo, só testifica, porque nada vem de mim, vai vir do Espírito Santo, amém? E seja abraçado plenamente pelo Espírito Santo, seja abraçado pela igreja. Aplaude mais uma vez pela vida desse casal. Porque Deus me falou que eles têm zelo pela palavra de Deus. Eles têm zelo pela palavra de Deus, e às vezes o homem não acredita. Mas Deus, casal, Deus acreditou em vocês, viu? Não tenha medo. Quando disserem não, fala, meu Deus disse sim. Amém? Voltando aqui, orem para que eu anuncie o evangelho ousadamente como devo fazer. Paulo, ele diz ali que ele está no cárcere, ele está preso, mas uma coisa que ele fez, ele zelava pela palavra de Deus. Ele zelava pela palavra de Deus, ele queria que a palavra do Senhor alcançasse as pessoas que estavam presas. Paulo, ele estava ali entre grades, mas ele estava livre. O espírito livre para adorar, o espírito livre para glorificar. Porque nós sabemos que não foi diferente. Quando Paulo, ele estava na prisão, nessa mesma prisão, Paulo, ele orou, Paulo adorou o Senhor e as prisões caíram. E torna a dizer que a minha batalha e a sua batalha não é contra a carne, mas é contra as forças celestiais. E não foi diferente com Daniel, na oração, quando Daniel começou a orar no primeiro dia, Deus havia já ouvido a oração. Eu não perdi o foco, então vou voltar aqui ainda, só para você entender o poder da nossa oração. O poder da súplica respondida através da oração. A batalha de Daniel estava vivendo quando foi decretado que ele não oraria em lugar nenhum, e foi jogado ali na prisão. Daniel começou a orar do primeiro dia, se levantou uma potestade, um príncipe das trevas, para que a oração de Daniel não chegasse ao trono de Deus. Nas visões celestiais, na batalha, ali Daniel começou a orar, mas os príncipes se levantou para que a oração dele não chegasse até o terceiro céu, onde está sentado o nosso Deus. Eu quero dizer para você que toda vez que você se propõe a orar, toda vez que você faz um propósito, o diabo vai se levantar, não tenha medo, mas ele se levanta para cair. E ali Daniel começa a orar, e esse príncipe das trevas, se levanta para impedir a oração de Daniel chegar ao trono de Deus. Miguel desce para trazer o recado, e não adianta, porque as forças celestiais, nós temos que batalhar nas orações. A minha batalha e a sua batalha não é vencida somente com a força do braço, mas com as orações fortes, com a oração fervorosa, com o coração aberto. E esse príncipe se levanta, mas Deus, ele não deixa ninguém desamparado. No primeiro dia, no segundo, no terceiro, Deus fala assim, opa, essa batalha não é de Daniel. Gabriel, o anjo do mensageiro, vai e diz assim, Deus ouviu a tua oração desde o primeiro instante. E quando Daniel estava ali orando, Daniel sabia que a batalha não era dele, mas era de Deus, e ele não deixou de orar, e Deus envia Miguel, o anjo de batalha. E Miguel desce dentro daquele lugar. Eu costumo dizer que Miguel, acho que jogou um balde de azeite em Daniel, porque o leão chega assim, ó, isso não tem cheiro de carne não, ou o fogo de Deus desceu, porque leão não come carne queimada, né? Come carne fresca, né? E assim, só para chamar um pouco da tua atenção, eu quero dizer para você, não pare de orar em instante nenhum, continue orando, perseverando pela tua casa, pela tua família. E assim não foi diferente com Ana.
Quando Ana estava na peleja, na sua batalha, onde Penina levantava e dizia assim, ó, mas um barrigudinho, ó, você não pode ter filho. E passava ano e ano, Eucana oferecia sacrifício maior e nada acontecia. Ana ia na força do braço. Ana orava, Eucana falava assim, esse ano vai, hein? Era um cordeiro, agora são 2, esse ano vai, Ana. Cadê o barrigudinho aí, Ana? Mas não era na força do braço de Ana que ia acontecer nada. É na força do Senhor. No partir do momento que Ana entende o poder da oração, Ana entende que direcionado pelo Espírito Santo algo vai acontecer. Ana, quando Eucana volta para Jerusalém para fazer o sacrifício, Ana fala assim, eu te amo muito, meu querido marido, mas tem um outro que eu amo mais, tem um outro que eu adoro mais, que é o meu Deus, hoje eu vou fazer diferente. Ana vai aos pés do Senhor e chora, e ora. O sacerdote diz, essa mulher está bêbada, essa mulher está bebinha, está doidinha, está chapada, mas de cachaça, né? Ela costuma se dizer chapada pelo Espírito Santo, é maravilha. Mas aí ele fala assim, não minha filha, eu não estou, meu sacerdote, desculpa, mas eu não estou embriagada pelo Espírito Santo. Ali Ana entendeu a potência que nós temos, o poder bélico que nós temos. O ser humano pode inventar míssil, pode inventar canhão, pode derrubar montanhas, pode derrubar, mas o que move montanha, o que derruba tudo é a nossa oração, é o poder da nossa oração. A única maneira de vencer a batalha é a oração. Batalhas espirituais, estou dizendo. Mais à frente, Paulo vai dizer que mesmo ele estando aprisionado, mesmo Paulo estando na prisão, a única coisa que interessaria a Paulo é saber que lá fora pessoas estavam mais cativas do que ele. Pessoas cativas na idolatria, pessoas cativas na enfermidade, pessoas cativas pelos seus próprios egos. A importância de Paulo. Paulo bem podia falar assim, Senhor, me tira dessa cadeia. Assim como foi quando Pedro estava no cárcere, a igreja orou e Deus respondeu e tirou Pedro daquela situação. Muitas das vezes nós queremos pedir a Deus para que satisfaça o nosso ego, esquecemos que pessoas mais cativas do que eu e você lá fora. Essa dor que você está passando não se compara à dor daquele que está no hospital. Talvez você saiu de casa dizendo, meu Deus, eu não aguento mais esse meu filho. Mas imagine uma mãe chorando por alguém que está com câncer no hospital. Era isso que Paulo estava querendo dizer. Eu estou preso no meu cansaço, mas tem alguém lá fora que está preso na enfermidade. Tem alguém lá fora que está preso na idolatria. E Paulo dizia, Senhor, peço, a única coisa que eu quero que o Senhor me faça, Senhor, é que me encha da Tua presença, coloca na minha boca palavra de libertação, palavra de cura. É o que Deus está liberando através da minha boca nesta noite. Há um Deus do céu que está ouvindo a tua oração e vai descer com a providência para a tua casa, para a tua família. Queira o diabo ou não. Porque quando um homem e uma mulher de Deus que tem a responsabilidade, tem o compromisso com a palavra de Deus, o diabo não se mete, o diabo não se intromete. Quando ele vê um homem, uma mulher de Deus orando de joelho, vai acontecer como Baal. Quando Elias orava, os profetas de Baal falaram, vamos invocar um Deus que vai mostrar para Elias que ele vai ter que se dobrar diante de nós. Mas Elias falou, coitado desses homens aí, eu sei o poder da oração, eu sei o poder do meu Deus que faz mover os céus e terras. A Bíblia vai dizer que os profetas começam a orar, até um diz assim, ora mais forte, quem sabe o seu Deus foi lá no shopping Interlagos, quem sabe o seu Deus está lá na Bahia, o seu Deus está lá. E Elias ficou tranquilo, porque é assim que eu e você temos que fazer, descansar no Senhor, até que Ele faça, crendo nas promessas que Paulo falou nos mistérios, crendo na promessa de Deus.
porque Deus é fiel para cumprir com a promessa que Ele te fez, com as promessas que Ele fez no passado. É o mesmo Deus que vai cumprir. Se Ele curou lá atrás, quando aquela mulher do fluxo de sangue tocou nele e cessou o sangue, é o mesmo Deus que você colocar as mãos vai ser curado. O mesmo Deus que libertou aquele endemoniado de Gadara, quando ele pisou ali, ó, o diabo já viu, opa, aí vem um homem de Deus. É assim que eu e você temos que ser conhecidos no mundo espiritual. É por isso que a nossa oração tem que ser antecipada. Algo que eu presto muita atenção quando o profeta está falando, que uma vez no meio da oração aqui dos pastores, o nosso bispo diz assim: aquele que se antecipa governa. O que quer dizer isso? Quando você se antecipa na sua oração, o diabo não vai poder. Quando você se antecipa em orar para os dias maus, você vai conseguir atravessar os dias maus. Porque não adianta eu esperar as coisas acontecerem, eu esperar as portas se fechar e falar: bispo, a porta fechou. Mas fala, você orou para Deus permanecer a porta aberta? Você orou para que Deus permanecesse, que as portas que Ele abriu não se fechassem? É lógico que as portas que Deus fecha ninguém abre, é aquele abre que nem fecha. Muitas das vezes as portas se fecham porque nós mesmos fechamos, porque nós esquecemos de orar pelo nosso chefe, nós esquecemos de orar para aqueles que estão ali, o gerente da sua empresa. Você vai dizer: você é um tribulado, você é um demoniado, eu não quero mais ficar aqui nesse emprego. Ah não, o meu chefe está me perseguindo. Não, ora pela vida dele, se antecipe. Diga assim: meu chefe era atribulado, mas ele vai ser um homem de Deus, porque você, o lugar que você está, tem que ser transformado. Aonde você está com a presença de Deus, tem que ser transformado. Não é você que tem que ser transformado, é o ambiente. Não é você que tem que ser transformado pelo aquele tribulado lá da sua empresa, é você que tem que transformar aquele lugar. Porque a presença do Espírito Santo, a presença de Deus muda. A presença de Deus, a oração, ela muda sentença, muda cativeiro. Para finalizar, para vocês entenderem que a nossa oração move a mão de Deus, move o coração de Deus. Não precisa colocar aí não, Ezequias. Segunda Reis, do capítulo 20, do versículo 1 ao 11, se não me falha a memória. A palavra de Deus vai dizer que Isaías, um profeta de Deus, ele manda que Isaías vai ter com Ezequias. Imagine eu e você, Deus chegar e falar para você assim: ó, conserta a tua casa que você vai morrer, não vai viver, hein? Na hora vai te dar um choque, né? Logicamente. E ali quando Isaías entra dentro do pátio, ele entra dentro da casa de Ezequias e fala assim: ó, Deus está mandando você consertar a tua casa que você vai morrer dessa doença. Ezequias estava doente, o rei Ezequias estava doente. Mas sabe o que Deus queria dizer com ele? Arruma a tua casa. Coração. Prepara o teu coração. Porque muitas das vezes nós damos nosso coração, como eu falei de manhã, agora antes de começar a ministração, para você emprestar o coração para Deus, para você emprestar a tua boca para Deus, para você emprestar o teu ouvido para Deus. Muitas das vezes nós emprestamos a nossa boca para o diabo. Muitas das vezes nós emprestamos ouvido à voz do diabo, mas esquecemos de ouvir a voz de Deus e deixamos o diabo falar o nosso ouvido e deixamos o diabo usar a nossa boca para amaldiçoar, para dizer que o nosso emprego não vale nada, que a nossa casa não vale nada. É que nem foi ministrado aqui de manhã sobre o dízimo. Seu salário está pouco, fala: Senhor, o meu salário está pouco, mas eu vou ser fiel a Ti, que o Senhor vai me colocar no muito. Abençoa a tua boca é bênção. Era isso que Deus estava falando através de Isaías para Ezequias: coloca o teu coração em ordem, tira tudo. Você está doente, você pode morrer. Até conjecturando sem inferir o texto, talvez ele estava doente do coração, ninguém sabe que doença que é essa. Mas talvez a alma dele, o coração dele estava doente. Mas a partir do momento que você fala: Senhor, o meu coração, a minha vida é Ti. Se você estiver enfermo fisicamente, Ele vai te curar. Se você estiver espiritualmente doente, Ele vai te curar.
Era isso que Isaías, intermédio de Isaías, Deus estava falando. Coloca o teu coração em ordem. Deus está falando essa noite, coloca o teu coração em ordem, que eu quero operar grandes milagres através da tua vida. Coloca os teus pensamentos em ordem, que eu quero operar grandes maravilhas no teu meio. Ali Ezequias, ele vai trazer a memória a Deus. Muitas das vezes nós esquecemos. Deus sabe do meu coração, sabe do teu coração, mas muitas das vezes nós esquecemos das maravilhas que Deus fez na nossa vida. E ali Ezequias, ele volta para a parede, ele chora, ora, chora, mas ele lembra de uma coisa, ele fala: Senhor, ali como Paulo fala, pelos santos que zelam pela palavra. Eu tenho certeza, se ele não zelasse pela palavra, ele não ia ter argumento nenhum para chegar até diante de Deus e falar: Senhor, lembra-te, Senhor, que eu andei reto nos teus caminhos. Lembra-te, Senhor, que fiz a tua vontade. Lembra-te, Senhor, que eu preguei o seu evangelho. Lembra-te, Senhor, que eu levei a tua palavra de libertação. Eu tenho certeza que ele não ia fazer essa oração. E é assim com a minha vida, com a tua vida. Para você ter a certeza que Deus vai fazer, você tem que preparar o teu coração, entrar na presença de Deus com o coração limpo. Todas as vezes que você for orar, libera o teu coração. Se você tem mágoa com o teu irmão, ainda que você não esteja perto dele, você ajoelha e fala: Senhor, me perdoe, Senhor, se eu me levantei com a minha palavra, não ouvi a tua palavra, com a minha boca feri o meu irmão. Se você tiver a oportunidade de pedir perdão, abraça o irmão, pede perdão no momento da oração que você tiver do lado do teu irmão. E assim Deus fala, Ezequias fala assim: Deus, lembra-te. Voltado, ele chorou muito, mas a oração dele foi sincera. A oração dele foi com o coração aberto. Ele falou: Senhor, lembra-te que andei reto nos teus caminhos. Lembra-te, Senhor, ainda que o meu coração está enturbado, ainda que o meu coração, meu Deus, está magoado, mas o Senhor lembra, Senhor. Tu lembras que eu andei reto na tua presença. Olha, enquanto Isaías estava indo, aí Deus na memória, Deus fala assim: é verdade. Espera aí. Sabia que nós estamos no memorial? Além do livro da vida, nós temos memorial. Tudo que você vai fazendo, o anjo vai escrevendo, vai dizendo assim: ó, o bispo Paulo estava na igreja, o bispo Sidney, o bispo Marivaldo, vai escrevendo. O pastor Antônio tropeçou numa pedra ali, mas eu livrei ele. O anjo vai escrevendo, tanto quanto mal, quanto tanto bem, o anjo vai escrevendo. Aí Deus, conjecturando, Deus pede assim: traz o memorial de Ezequias aí. É verdade, Ezequias ele tirou, mas é verdade, Ezequias andou. Anjo, manda Isaías voltar lá. Isaías, antes de Isaías sair da presença do rei, Deus toma ele de novo e fala: Isaías, volta lá. A oração de Ezequias moveu meu coração. É assim que tem que ser na tua vida, na minha vida. A tua oração tem que mover o coração de Deus. A tua oração tem que mover o coração de Deus, para que Ele estenda as suas mãos sobre você. Porque não adianta nada eu fazer a coisa errada lá fora e falar: meu bispo, ora por mim, bispo Paulo, bispo Cine, bispa Cláudia, os pastores, orem por mim. Se eu não abrir meu coração como Ezequias fez, não limpar o meu coração como Ezequias fez, se Ezequias não reconhecesse as suas falhas, Isaías embora, o anjo embora, e ele não receberia a cura, e não moveria o coração de Deus. Então, pelo amor de Deus, toda vez que você entrar na presença de Deus, abra o teu coração, se desarme, para que a armadura de Deus caiba em você. Assim como a armadura de Saul não serviu em Davi, as armaduras de Deus não vai servir se você tiver com a tua armadura. Então toda vez que você entrar na presença do Rei Jesus, desarmado das suas preocupações, da minha soberba, da sua soberba, Deus vai colocar a armadura dele e vai te direcionar. Amém? Fica de pé, por gentileza. E finalizando a oração de Ezequias, quando Isaías estava para sair de diante da presença do rei, Deus fala aqui: volta aqui, Isaías. Opa, onde é que você vai, Isaías? Ué, Senhor, o Senhor não mandou avisar ele que ele vai morrer? Não, Isaías, tem outro recado. Sim, Senhor, qual é o outro recado? Avisa para ele que sararei ele, ainda acrescentarei a ele mais 15 anos de vida. É assim que Deus vai fazer com a tua casa, com a tua vida.
Ninguém da tua casa vai morrer. O teu ministério não vai morrer. Os seus negócios não vão morrer. Os teus sonhos não vão morrer. Sabe por quê? Porque o coração de Deus se moveu nesta noite em teu favor. Porque o coração de Deus moveu em teu favor nesta noite. E Ele vai sarar a tua casa. Ele vai sarar o teu ministério. Quando Isaías está saindo, Deus diz assim: pode voltar lá, Isaías. Não estou dizendo que a palavra de Deus volta atrás, porque quando a palavra de Deus é lançada, ela não volta atrás. E hoje a palavra de Deus que foi lançada sobre a tua vida é dizendo que você vai ser curado, você vai ser liberto, a tua casa vai ser liberta, as portas vão se abrir. Aleluia. Estenda suas mãos em direção à tua casa. Eu vou fazer uma oração aqui. Eu gostaria de pedir permissão, se eu tiver tempo, eu gostaria de fazer um ato profético aqui. Aleluia. Estenda as mãos em direção à tua casa. Vai pensando e vai falando o nome das pessoas que você quer que Deus alcance. Assim como Paulo estava na prisão, Paulo queria que a oração, que a palavra de Deus chegasse até aquelas pessoas. Que seja assim a tua oração. Ainda que você esteja no cativeiro, ainda que você esteja nessa prisão, nesse vale, nesse deserto, peça ao Senhor que alcance a tua casa. Peça ao Senhor que alcance a tua família, o teu marido, a tua esposa, o teu filho, a tua casa. Peça que o Senhor alcance aquele que precisa no hospital. Peça para o Senhor que alcance com a tua misericórdia aquele que precisa das mãos do Senhor, aquele que precisa que o coração do Senhor se mova em favor da tua casa, da tua família. Peça ao Senhor. Meu Deus, a minha oração nessa noite, Pai querido, é como a oração de Paulo. Meu Deus, que o Senhor me dê capacidade, que o Senhor me dê, meu Deus, meu Pai, da tua presença, do teu Espírito, para levar a tua palavra, para levar, meu Deus, aquela pessoa que está cativa, ao teu evangelho de libertação, de cura e de transformação, através da vida de Jesus, Pai. É o que eu te peço. É o que eu te peço, que estas mãos estão estendidas nesta noite, em direção dessa casa, que essa pessoa está estendendo as mãos. É o que eu te peço, Pai. Se porventura alguém está cativo na casa dessa pessoa, que o Senhor possa libertar, Senhor. A minha oração nesta noite é essa, Senhor, que o Senhor possa sarar, que o Senhor possa curar, meu Deus, meu Pai, nesta noite, em o nome do Senhor Jesus. Aplauda o Senhor nesta noite. Pode aplaudir o Senhor nesta noite. Amém? Eu gostaria de pedir licença para a nossa bispa, para fazer um ato profético. Coloca para a gente aí, Ezequiel, Provérbios 10, 6. Aleluia. A Bíblia vai dizer que a oração do justo pode muitos seus efeitos, mas também vai dizer que as bênçãos coroam a cabeça do justo, mas a boca dos ímpios oculta a violência. Eu quero fazer um ato profético aqui. Em outras traduções está dizendo assim, que na cabeça do justo há bênção. Eu quero dizer para você que eu não sou mais justo que você, mas eu quero dizer que há um Deus de justiça na minha vida. Eu gostaria que todos, sem exceção, gostaria de chamar minha esposa ou o bispo aqui, para derramar o azeite sobre a minha cabeça. Daquilo que eu tenho recebido da parte do Senhor, eu quero dividir com a igreja. Aquilo que Deus tem derramado sobre a minha vida, eu quero dividir com a igreja. Eu vou derramar o azeite sobre a minha cabeça, o bispo. Eu gostaria que toda a igreja viesse e colocasse na minha cabeça as mãos e pedisse ao Senhor. Pode pedir aquilo que você quiser. Eu faço um desafio aqui nesta noite. Deus vai atender. Deus vai atender, vai mover o coração de Deus nessa noite. Você vai vir, eu estou querendo dizer que eu não sou mais justo que você, mas diz a palavra de Deus que a oração do justo pode muito seus efeitos, e a cabeça do justo a bênção. As bênçãos que Deus tem derramado sobre a minha vida nesse ministério, eu quero dividir com você, amém? Enquanto o ministério de louvor vai adorando ao Senhor, eu gostaria que você viesse. Antes estenda as suas mãos, que eu vou dar a bênção.
Estenda suas mãos aos céus. Que o amor de Deus e a doce consolação do Espírito Santo possa estar contigo nesta noite, não só hoje, mas como para todos sempre. Que a graça do Senhor possa alcançar a tua casa, que o Espírito Santo possa resplandecer a luz do Senhor sobre o teu rosto e te dê a paz, não somente hoje, mas para todos sempre. Quem crê diz agora, Deus e amém. Amém.